believe now that I found home. A brave heart that has found its way. A bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all find a heartbreak, heart bright, heart safe. Comecei com 5 anos, eu estava na Suíça, nasci lá em Zurique, e o contacto foi mais nas áreas performativas. Aquilo era mais no contacto do teatro e mais no contacto do som, mais no contacto do que era mais cru, digamos, com o contacto com a arte. Nada de extraordinário com aulas de canto ou com algo mais técnico, vá. Era mais no contacto com a arte. Portanto, esse foi o meu primeiro contacto. Essas foram as minhas primeiras noções com o mundo das artes em Zurique. A situação é que eu nasci na Suíça, em Zurique, e automaticamente, quando eu estava andando com na altura da infância, o contacto com a comunidade era bastante rica a nível cultural. Comunidades turcas, espanholas, eram muita gente a nível cultural. Então havia muitas pessoas que nós tínhamos contacto e também muitas raízes culturais a nível de música. À vinda para Portugal, a mescla cultural, a mistura sonora era enorme. E então eu só comecei a entender a riqueza cultural só muito mais tarde, a partir da adolescência, porque passei por períodos de separação com os meus pais, porque os meus pais ficaram na Suíça e eu tive que voltar para Portugal, e então eu usei muito a música quase como uma segunda maternidade para mim. Então eu cantava para mim próprio para me distanciar de períodos depressivos, para me distanciar da saudade e para que me curasse de alguma maneira. Então eu usei a música como esse veículo e foi o meu primeiro contacto com a expressão da música como uma via de uma forma de me embalar de alguma maneira. Portanto, esse foi o meu primeiro contacto com a música, com o canto, foi na altura da adolescência. Portanto. Nós temos uma visão, enquanto artistas, muitas das vezes que aos olhos das pessoas e aos olhos dos que nos rodeiam, às vezes é uma visão masoquista, porque vivemos com uma sensação de queremos muito para saciar algo que é insaciável. E parece que queremos o mundo inteiro e o mundo inteiro não chega para saciar a arte e porque nada chega para saciar um mundo que está em fome. Mas não é uma fome, é uma fome metafórica. É algo que falta emoção no mundo, falta tudo e mais alguma coisa. Eu quando me dediquei à música, eu lembro perfeitamente que eu, nos primeiros períodos, eu não havia aquela música que eu gostava de fazer. Então, numa primeira iniciação, eu fui pelo soul, jazz, eu fazia covers e banda de covers e nada de extraordinário. Quando eu enveredei então por um tipo de música que me fazia sentido, quando eu comecei a compor as minhas próprias composições, eu próprio senti que eu tinha que compor, que eu tinha que investir na minha própria música. A minha família não me apoiou de alguma maneira, porque também não sabiam.
Os meus pais sabiam, a minha irmã nunca teve um registro, por exemplo, de apoio, era muito tradicionalista, era muito conservadora, dizia-me imenso. Existe muita gente a cantar, existe muita gente por aí a cantar, portanto a visão deles era muito de banalizadora, muito de relativização, quase como uma forma de proteger, quase como uma forma de não vai dar certo, mas está tudo bem, você tem que ter qualquer coisa para trabalhar, para se assegurar. Eu acho que as duas pessoas que acreditaram de alguma maneira em mim foi o meu pai e a minha mãe, mas sempre respeitando o sonho, mas dando sempre uma forma de apoio, de muleta, dizendo, ok, tudo bem, investe, mas tem cuidado, você tem que ter aí um apoio, porque ilusões são muitas, mas você tem que ter os pés na terra. that I found hope in your heart. O meu primeiro álbum foi criado em situações verídicas, de processos com quem eu trabalhei e sobre a minha própria vida. Então eu não partilhei muito eu não contei muito com o apoio de ninguém. Para fazer o meu álbum eu fui servir à mesa, fui para restaurantes, fui dar concertos, eu fui limpar chão, eu fui servir à mesa, não há problema disso. Mas eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o estúdio, para pagar os músicos, enfim, para fazer o álbum, porque acreditava na verdade desse álbum, do Via, porque tinha que sofrer para fazer isso, portanto eu não podia contar com ninguém. E na minha ótica, quanto artista, se eu vou contar com as pessoas para me apoiar, para partilhar com essa ideologia de que isso poderá me fazer de mim melhor ou mais forte, isso de alguma maneira eu vou contar com algo que é inexpectável, porque a verdade tem que partir de mim e eu vou ter que garantir que isso seja feito. O álbum Via foi criado em algo que eu acreditei do início, em que a dor de pessoas com quem eu trabalhei numa vertente terapêutica pode ser convertida em forma de arte, de música, de qualquer coisa maravilhosa e pode ser um momento de união. E eu aí percebi automaticamente que isto tinha que ajudar a comunidade e ajudar muita gente. Que esta música pode ser plataforma de identificação para muitas pessoas. Então, eu aí pensei para comigo, se eu vou deixar que as pessoas contribuam de alguma maneira para este projeto, elas poderão poluir de alguma maneira o meu projeto. Então eu vou ter que eu próprio investir na minha própria música. Sou eu que tenho que investir para que ninguém traga ruído de fora para me manipular. Então tenho que me tornar independente. Então fui trabalhar. This time, break even for a moment in time, and I know we've grown. Breathe easy, just for a while. It's a road for this me, trying to be someone that isn't me. In your soul, I believe now that I found home. A brave heart that has found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all find a heartbreak, heart bright,
Eu andei durante muito tempo, andei por jazz, soul, R&B, pop, mainstream, fiz musicais, fiz muita coisa. Eu me lembro, eu não me enquadrava em quase nada, eu fazia tudo porque a minha voz é é muito versátil, tem uma tessitura grande, tem um grande registro. Muitas pessoas me puseram em coros de música erudita, música... me chamavam de contratenor, tenor, barítono. Então era para mim muito difícil me enquadrar. Havia o Conservatório Nacional de Música, me chamava para fazer música e canto lírico e etc. Ou seja, me queriam rotular de uma maneira e eu não queria ser rotulado, porque eu podia fazer muita coisa. Então fui à procura de onde eu me sentiria bem. Então comecei pelo jazz, comecei pelo pop, pelo rock, pelo pop rock, fui pelo jazz, enfim. Fiz várias bandas, fiz vários projetos. Tentei tudo, não me enquadrei em nada. Adorei tudo, amei tudo. Mas havia sempre qualquer coisa que não me faz sentido cantar por cantar, não me faz sentido entreter ou entertainer slash entertainer, ou seja, não me faz sentido fazer música por fazer, não faz de todo. Então eu fui para programas de televisão, para atalhos, para me tornar um artista nesses programas de talentos. Não tive sorte nenhuma. Porque a voz era boa, mas eu próprio não me sentia também dentro desses parâmetros, desses perfis ocidentalizados de como se comercializa a música. Eu tinha o meu currículo de animador sociocultural, sou terapeuta, trabalhava na ludoterapia, de jogos, com moços com problemas de deficiência mental, autismo, oncologia, trabalhei nessas áreas todas. E comecei a empregar e a aplicar muitas daquilo que eu sei e daquilo que eu faço. Então, eu comecei a usar jogos para a estimulação da criança, do jovem, do autismo, no autismo, na parte de depressão. Comecei a aplicar os jogos. Quando eu estava na parte da música, comecei a aplicar o canto no autismo. Intuitivamente, comecei a cantar com eles e via que havia ali mudanças de registro. E eu comecei a gostar imenso da aplicação do canto e da voz, como é que a voz pode trazer a união e etc. Então achei boa ideia fazer um curso de musicoterapia, porque aí juntava o meu currículo de música com o meu currículo de terapia. Então juntei os dois currículos. O que eu não estava à espera, né, é que quando eu juntei os currículos eu já estava desistindo desse caminho de composição e de criação de músicas e etc. Já tinha esquecido porque é muito difícil, é muito complexo e não estava a encontrar aquela verdade que eu estava à procura. Então, quando comecei a fazer o estágio e a fazer o curso de musicoterapia, tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. A música como cura, porque eu passei por isso. Quando eu tinha 12 anos ou 14, eu estava sozinho. Os meus pais estavam na Suíça. Fui vítima de bullying, fui vítima de desapego. Passei pelos complexos e pelas várias fases de complexo de abandono. Eu tive que, eu sozinho, lidar com essa forma. Por isso é que me tornei terapeuta. Então,
tive que lidar com essa forma de vivência. A música ocupou um lugar para mim de expressão desses sentimentos e de reabilitação. Quando eu tirei musicoterapia, eu vi tudo aquilo que eu passei em passos e como é que se aplica na população inteira. Então, eu comecei a aprender aquilo que eu tinha feito para mim mesmo, de uma forma teórica, em vários modelos teológicos, em vários modelos teóricos, teóricos, em vários modelos práticos, científicos, e foi uma paixão completa. Fiz o estágio no Casal Ventoso, que é uma área problemática em Portugal, em Lisboa, que é tipo uma área de droga, que agora já está resolvida, que já está completa, e essa área, neste momento, é onde existe várias associações de ajuda social, de inserção e de integração social. Fui como musicoterapeuta para trabalhar com muita gente, sobretudo na área geriátrica de idosos. E trabalhei, e a minha população de intervenção foi idosas, com quem eu trabalhei muito mais. Trabalhei com mulheres que perderam os filhos na droga, outras que perderam os seus maridos, outras que perderam por balas perdidas, atropelados, atropelamentos, enfim, séries de acidentes, que também vocês sabem de muitos casos desses, infelizmente. Mas o luto e a perda é algo que estas mães sofrem durante anos e é algo que elas vivem muito para dentro e não falam com ninguém. Trabalhei esse aspecto, trabalhei a área interpessoal do trabalho de respeito para com o próximo, a parte da agressividade, trabalhei a parte da demência, trabalhei a parte da estimulação cognitiva, várias áreas de intervenção. Fiz 3 grupos e trabalhei várias áreas. E resumindo aqui, o grupo que mais me inspirou foi o grupo das mulheres que perderam os filhos. Eu levei uma música que eu tinha na guitarra que estava em gaveta. E o instrumental era muito simples, era a minha guitarra, e eu comecei a tocar. E eu pedi às senhoras que estavam em círculo e eu fiz uma coisa muito criativa. Eu virei-me para elas e disse-lhes algo quase como: escolham uma palavra que vos faça muito sentido. Aí elas perguntaram: mas uma palavra qualquer? Não. Uma palavra que vocês não costumam dizer, mas uma palavra que vos faça muito sentido. Então as 5 mulheres que estavam em círculo, uma disse amor, a outra disse saudade, a outra disse felicidade, a outra disse agora, a outra disse filho. Então eu pedi-lhe a elas para cantarem essas palavras. Então surgiu qualquer coisa como amor, saudade, felicidade, agora, amor. Pronto, e cantamos só isso, nada de extraordinário. Voltamos a cantar. E aí o próximo desafio foi, então agora que vocês estão em círculo, vamos estabelecer pontes. E elas, ok, e que pontes é que queres construir? Podemos pôr das, uma, o que você quiser. Ok, então vamos continuar. Amor de uma saudade, felicidade de um amor. Agora da felicidade, saudade de um amor. E aí ficou um momento de reflexão muito bonito, porque elas pararam para pensar que estavam completamente interligadas. As palavras estavam completamente interligadas umas nas outras. Amor de uma saudade, felicidade de um amor, é filho de agora, amor de uma felicidade.
Eu próprio não sabia para onde é que eu estava a ir e de repente tudo fazia sentido. Elas falaram do luto e começava uma senhora de um lado do grupo dizendo: eu lembrei-me do meu filho. A outra senhora falou: eu também lembrei-me do meu filho. A outra senhora começou a falar do seu marido que perdeu. Elas não sabiam umas das outras, foram escolhidas de propósito para estarem juntas nesse grupo, para trabalhar o momento da perda. Então eu levei para outro desafio. Próximo desafio, então, será: vamos construir um verso. E o verso será dedicado a cada pessoa que vocês perderam, um nome, e esse será o refrão. E fomos construindo esta canção. Elas amaram fazer este projeto, porque não passava quase de uma oração, que elas começaram a rezar quase todas as noites. Foi algo bonito, muito intenso. Just for now, and just for now, and in your soul, I believe now that I found home. A brave heart that has found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all find a heart bright, heart safe. Eu fico completamente estarrecido, eu fico especialmente muito bem e fico bastante contente quando a minha música é bastante aceita. Porque eu vou dizer isto e pode soar clichê, talvez, não sei, mas quando nós tentamos fazer algo que é muito ligado à arte ou muito ligado àquilo que faz sentido, porque arte, no seu sentido mais puro da palavra, é tudo o que está nu, sem qualquer tipo de interesse, e é para um bem comum, e é tudo o que é belo, tudo o que é bonito, tudo o que é despido de qualquer tipo de interesse, e é com uma direção para algo etéreo, para algo quase divino, digamos, não é? É uma conexão quase intuitiva, digamos. Isso para mim é que é arte. A arte é tudo o que se faz com o coração ou com a intenção. Pode ser até de vários estilos. Eu não estou a dizer que o meu estilo de música é arte, tá? Calma, não é isso. Eu estou a dizer que todos os estilos de música poderão ser arte, logo que sejam verdade. É arte. Toda a arte baseia-se na forma da sua expressão. Tem é que ser verdade. E esse é que é o ponto que eu acho que tenho que comprimir e apertar e sublinhar. Tem que ser verdade. Nós estamos nesta situação agora, atualmente, a viver o contexto que estamos a viver, e muita gente se pergunta porquê. Isto é um ponto de escadinha. Andamos a comer o que não devíamos comer. Andamos a ouvir o que não devíamos ouvir. Andamos a sentir o que não devíamos sentir. Porquê? Deixa muita gente, se calhar, para pensar e para refletir. Mas, de facto, se nós aceitarmos muita coisa que é plástica, viver e estar connosco na nossa realidade, então
Até quando é que nós vamos também permitir que sentimentos plásticos continuem nas nossas vidas? Até quando temos que aceitar música que não nos traz qualquer tipo de sentimento que seja genuíno? A música tem que ser polémica, tem que ser verdadeira e tem que nos acordar desta anestesia que sentimos. Seja ela polémica, seja ela chocante, seja ela qual a for, tem que ser verdade. E esse é o papel do artista: sensibilizar, alertar e estar com a comunidade. Um artista que não está com a comunidade não é arte, não é artista, na minha modesta opinião. A primeira vez que eu cantei e subi a um palco, a minha mãe não sabia que eu cantava, nem o meu pai sabia que eu cantava. Tinha 18 anos, ninguém sabia que eu cantava. Lembro perfeitamente que os meus pais viram na televisão e perguntaram: aquele é o André? Está fazendo na televisão? Foi uma coisa tipo meia Twilight Zone, tipo, o que é que ele está fazendo na televisão a esta hora? E estava a cantar. Apesar de ser extrovertido com as pessoas, muito dado e muito de abraçar e muito comunicativo, a nível de canto eu sou muito comedido e só dou o essencial. A primeira vez que foi impactante da minha performance, acho que foi o primeiro concerto que eu dei dos meus originais, do meu primeiro lançamento do concerto do Álbum Via. O primeiro abalo de que realmente é por aqui que eu tenho que seguir o meu caminho. Acho que foi o primeiro awakening que eu tive a noção de que realmente a música é por aqui que tem que ser feita. E foi em 7 de maio de 2016, e foi bastante recente ainda, portanto, ainda não foi assim tão tarde, há muito tempo. E foi aí que eu percebi imediatamente que, perante uma plateia que estava a ouvir os meus temas, porque eu estava a fazer exatamente, a contar a minha história, a história de processos com quem eu trabalhei, sob forma de melodias, sob forma de canções, e aquilo era tudo meu e era de tanta gente, era histórias de vidas. Eu vi um público inteiro comovido comigo, vi um público inteiro a rir, vi um público inteiro a passar por diversas emoções e a entender-me e a compreender aquilo que eu estava a sentir. E eu levo essa experiência para sempre. A diferença do Álbum Via é um álbum que é muito mais ligado à parte intuitiva, à parte mais, como é que eu te vou dizer, a parte profunda, digamos. Foi usado unicamente e estritamente instrumentos acústicos, orgânicos, completamente de madeira. Foi gravado no Centro Cultural de Cascais, aqui em Lisboa, que era uma antiga igreja que foi convertida quase num estúdio enorme. Todos os instrumentos estavam afinados numa determinada afinação, ou seja, foi tudo gravado em forma de ao vivo, em forma de quase o mais próximo do real possível. Esse é o elemento de diferença. Eu tentei dizer ao meu produtor que trabalhava comigo, o Álbum Via tem que ser o mais próximo do que é a emoção crua. Então ouve-se o respirar das pessoas a tocar as cordas, a tocar o violino, a tocar o violoncelo, ouve-se o bater do pé, do piano, do pianista no piano, ouve-se as cadeiras, ouve-se tudo. Se nós ouvirmos com atenção, ouve-se alguns erros, ouve-se tudo. Porquê? Porque a emoção é imperfeita e eu quis isso tudo lá. Isso tudo tinha que estar lá. Mas os instrumentos são todos tradicionais e todos eruditos à mistura. O adufo, que é um instrumento tradicional, não sei se vocês conhecem, Idanha Nova, Castelo Branco,
guitarra portuguesa, o acordeão, cavaquinho, ou seja, tentei buscar instrumentos tradicionais com instrumentos eruditos, com violino e violoncelo, quase como uma forma imagética de juntar instrumentos simples com instrumentos mais complexos. Já o álbum Monte é um álbum completamente diferente, é quase como se fosse instrumentos eruditos com instrumentos eletrónicos, é quase como se fosse um upgrade de instrumentos eruditos para a parte urbana, quase como se fosse uma busca pela parte urbana, mais cognitivo, mais analítico, é uma linha um bocadinho mais urbanizada, daí também ser um álbum muito mais vertente para o mundo. Foi um álbum que foi masterizado em Londres, virado para a parte internacional, foi um álbum que foi finalizado em Abbey Road. Eu também tive essa consciência porque queria outras pessoas, outras parcerias a trazer para que me dessem uma linguagem diferente, uma noção diferente do mundo. Portanto, mesmo a própria mensagem do álbum Monte é quase aquela analogia do pessoa que sobe até ao monte para ver o horizonte e para ver o que é que se passa no mundo. Enquanto que no Via você desce até ao vale para ver o que é que se encontra na sua profundidade. Portanto, esta é a verdadeira diferença entre os dois álbuns. A minha bisavó, a sua mãe era totalmente brasileira, a minha bisavó era luso-brasileira e ela que era Viamonte. Então contava-me histórias dos cruzeiros que ela fez para chegar cá e etc. A família dela era de Pernambuco e contava-nos histórias de que a sua mãe chamava-se Magnólia Viamonte, que quando chegou cá deram-lhe o nome de Maria da Conceição e que ela abominou esse nome para o resto da sua vida. Eu amava a minha bisavó e ainda amo, tanto que eu homenageei toda a minha carreira, porque o meu nome até que não é Viamonte, o meu nome é outro, não é Viamonte. O meu nome artístico chama-se Viamonte pelo amor e carinho que eu tenho pela minha bisavó e se há alguma referência de carinho e de amor, e se eu quero fazer música, tinha que ser esta referência desta senhora que pertence ao Brasil. Então eu homenageei a minha carreira de música com algo de carinho, que é ela, então por isso é que eu me chamo de Viamonte. Afetou tudo, eu tive que me readaptar, eu tive que fazer várias transformações, eu tive que fazer muitas alterações. Só que há uns tempos estiveram a fazer uma entrevista comigo para um festival mental que nós temos cá e perguntaram como é que eu me estou a dar nesta situação e etc. Aí eu te vou dizer que é complicado, é muito aflito, obviamente, que eu fico transtornado com o facto de ter concertos completamente cancelados e etc. Mas nós temos que parar aí um pouco e pensar, porque neste momento a música e a arte, neste momento agora já podemos voltar a pensar. Mas nós temos que pensar aqui uma coisa, numa altura de pandemia, numa altura de guerra, não é a música que é o mais importante. A prioridade é cuidar da população. A prioridade é cuidar de quem realmente precisa. E acho que os sistemas políticos deviam se preocupar com a saúde, a alimentação e procurar proteger as populações. Portanto, eu contra mim falo, portanto, que acho que os sistemas políticos deviam se preocupar em manter as populações saudáveis. E depois, quando conseguirmos passar esta turbulência, as coisas germinam outra vez. Eu acho que a mensagem que eu vou dar para vocês e para o geral inteiro vai ser uma mensagem que é o refrão de uma música que vai ser lançada agora e acho que tem tudo a ver com o que nós estamos a viver. Com o medo do que vai acontecer a seguir, que vai ser um medo
enorme de voltar a tocar, enfim. É necessário precaver, é necessário prevenir, mas não tenham, sobretudo, medo de voltar a amar. Portanto, vai correr tudo bem, mas é importante não perder, sobretudo, os sentimentos uns pelos outros, o amor e resgatar a empatia que têm uns pelos outros, porque de facto há muita gente a sofrer neste momento. Eu posso citar um refrão de uma canção que vai ser lançada agora, que é para ajudar exatamente essas pessoas e é dedicada a toda a comunidade. Então, braços teus esperam por mim, abraço meu, te encontro por fim. Aqui. Through your eyes, in your soul, I believe now that I found home. In your heart, in your soul, do you believe now that I